Então tá. Então boa tarde aí de novo. Bem-vindos aí a Tapera aí, a todos e todas. Obrigado aí pela presença. Estou muito feliz em receber todo mundo aqui hoje, receber a Sabrina e o Vitor, que além de dois jovens brilhantes intelectuais, comprometidos aí com mudanças, né? São amigos também, muito queridos. E hoje, com a parceria um pouco mais institucionalizada aí com a Jacobin, né, a gente fez aquele evento há um ano e pouco aqui, e também particularmente feliz. Aí, obrigado a vocês por terem trazido essa conversa para o nosso espaço aqui. Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, camaradas. Obrigado pela presença aqui no meio da tarde. A gente gostaria de ter feito um horário às 7 horas, fosse mais acessível para as pessoas, mas também a Tapera está lotada de atividades, né? E a Sabrina está com a gente por pouco tempo, mas estamos transmitindo online bom, peço que compartilhem, anunciem aí, para que amigos, amigas que não puderam estar aqui hoje possam seguir e acompanhar nosso debate também. Tá? Eu sou Vitor Marques, sou professor da Universidade Federal do ABC, e esse é o primeiro evento oficial da Jacobin Brasil. Na verdade, aqui na Tapera nós já tínhamos feito o primeiro evento da Jacobin no Brasil, né? Mas agora é diferente, nós estamos levando a iniciativa, o projeto para um outro nível. Existe já estabelecida uma Jacobin Brasil e a Sabrina tem também novas informações, novidades interessantes para te dar logo mais. A Jacobin, não sei se vocês conhecem, mas essa bela revista, talvez hoje costuma ser chamada, conhecida como a mais vibrante e relevante publicação socialista dos Estados Unidos hoje, e tem tido também toda uma participação na reorganização da esquerda internacional. Hoje nós já temos uma Jacobin publicada na Itália. A Jacobin Itália tem seu primeiro volume impresso há pouco tempo. Tem também a rede Jacobin está presente na Alemanha. Né? Na Inglaterra eles compraram a revista Tribune e refizeram a Tribune, que é uma publicação clássica da esquerda trabalhista, e agora também nos estabelecendo aqui no Brasil. Bom, para a gente entender um pouco até por que a Jacobin é o que é, e aí já entrando no nosso assunto, nosso tema oficial, acho que dá para ficar muito claro que esses últimos anos, talvez os últimos 10 anos, tenham sido anos marcados por turbulências políticas, por desorganização dos sistemas políticos e produção de novas experiências políticas, algumas que nós damos as boas-vindas, outras que nós não achamos tão agradáveis assim. E me parece que isso tudo é o resultado de uma reacomodação das placas tectônicas das forças políticas internacionais devido às ondas de choque da grande crise financeira de 2007 e 2008. Essa crise parece ter marcado ou iniciado uma crise profunda, eu diria, seguindo Gramsci, uma crise orgânica do que foi o período histórico do neoliberalismo iniciado ao final da década de 70. Já aqui na América Latina, a gente vemos um particular, brutal laboratório experimental do que foram as políticas neoliberais, depois do golpe do Pinochet no Chile de 73, né? Mas, a nível global, governos neoliberais começam a assumir o poder no final da década de 70, começo da década de 80, e ali, por volta da década de 90, se torna um consenso, se estabiliza. Tá? E esse consenso é justamente o que começa a ser posto em questão a partir da crise. Então, a crise bagunça tudo. Bagunça a economia e bagunça, consequentemente, a política, os partidos que estão estabelecidos, a forma de administrar o sistema político e a institucionalidade. Então, nós estamos vivendo uma crise que assim, tem a ver com o Brasil também, eu não vou falar diretamente de Brasil hoje, a gente pode até colocar essas questões na hora das perguntas, mas o Brasil está dentro do mundo. E nós estamos sofrendo também esse processo de transformação em que o mundo está imerso. Né? Então, esse é o primeiro ponto para a gente pensar. Gostaria de levantar a questão que esse processo de crise do modo de acumulação do capitalismo global,
a partir dessa sinalização da crise financeira de 2008, significa para os processos políticos nos vários países do mundo. Tá? Porque tem uma especificidade, esse é o segundo ponto que eu gostaria de levantar, uma especificidade desse nosso momento, é que essa crise do período neoliberal, e, portanto, uma crise da forma como o capitalismo se apresenta e se organiza, se coloca num momento em que também o movimento operário, que tinha sido a forma clássica como a esquerda havia se organizado durante a maior parte do século XX, também enfrenta uma profunda crise. Tá? Então, a gente poderia nos colocar que talvez a nível internacional, a participação política do movimento operário tem um pico ali nos eventos do final da década de 60, da década de 70, 68, a gente vê a maior greve geral da história da humanidade, nunca teve nada semelhante nem antes nem depois. Tá? A década de 70 é toda marcada por muita mobilização, muita tumulto dentro dos locais de trabalho, indisciplina dentro das fábricas, greves selvagens. É a década em que tem a maior quantidade de horas paradas em serviço devido às greves. Né? Mas a partir também do final da década de 70, década de 80 e década de 90, o movimento operário, enquanto coluna vertebral do campo socialista também, entra numa crise. A gente pode nos perguntar quais foram as razões dessa crise. Essa crise pode ser devida a fatores econômicos, ou a forma como o capitalismo está reorganizando a produção, esse é o momento, é uma interpretação, ou pode ser uma crise de natureza política também. Né? Então, lá, os partidos social-democratas entram em crise, os partidos comunistas entram em crise também, você tem o fim do campo socialista ali, que girava em torno da União Soviética, você tem as reformas na China, e isso tudo impacta também a forma como o movimento da classe trabalhadora se pensa politicamente e atua politicamente. Bom, de uma maneira ou de outra, o fato é que, na década de 90, os grandes partidos que tinham sido montados no final do século XIX, começo do século XX, como partidos de massa da classe trabalhadora, os partidos operários, os partidos social-democratas, os partidos socialistas, né? Eles, de uma forma ou de outra, abandonam não só o seu horizonte socialista, coisa que eles já vinham abandonando faz tempo, né? Desde ali da década de 20 e ainda mais depois da guerra, mas abandonam também até um horizonte social-democrata. Tá? Então, uma boa parte desses partidos de massa, da social-democracia, socialistas, partidos dos trabalhadores, assumem parcialmente ou quase integralmente a plataforma neoliberal, de privatização, de desregulamentação financeira, de precarização dos serviços, né? De diminuição dos direitos trabalhistas. E isso foi inclusive justificado na época, né, incorporando a mensagem que a Thatcher tinha assumido lá no começo do período neoliberal, como o que justificava o projeto político de que não há alternativa. Tá certo? Então, a gente pode não gostar que o mundo é assim, a gente pode até não gostar do capitalismo, a gente não pode até gostar da globalização corporativa, mas não tem outra alternativa. É isso que existe, não tem saída, não tem escapatória, então nós temos que viver nesse mundo. Então, todas essas políticas, essas reformas que na década de 90, engraçado, o nome reforma, na verdade, ganha um sentido neoliberal, né, que é o sentido que hoje a gente fala de reforma trabalhista, reforma da Previdência. Todas são reformas de perdas de direito. E o termo reforma no século XIX, mesmo no século XX, era no sentido de reformas sociais, de avanço dos direitos e tal. E isso foi justificado, baseado na ideia de que simplesmente não existe outra saída. Tá? Nós não podemos... Nós estamos no fim da história, né? Teve um momento até que a gente ousou construir uma nova história, construir uma nova sociedade, mas, né, os eventos do século XX nos mostraram que isso não é possível, então nós temos que aceitar o mundo tal como ele é, e esse mundo exige certos sacrifícios, então nós vamos ter que fazer essas reformas, são reformas que diminuem direitos e não avançam em direitos. E os próprios partidos da centro-esquerda aderem a esse programa. É como se eles aceitassem que o neoliberalismo fosse o horizonte máximo da política e que você poderia fazer um neoliberalismo com um rosto mais humano. Essa é a tentativa do Bill Clinton no Partido Democrata nos Estados Unidos, do Tony Blair no Partido Trabalhista inglês, do Schrödinger no Partido Social Democrata alemão. E, um a um, esses partidos da centro-esquerda, ou seja, partidos que eram de esquerda, mas que queriam ser governo também,
aderem a pautas, assumem que, para o bem ou para o mal, o neoliberalismo e a globalização econômica estão aqui para ficar, e o que você pode fazer é se adaptar a essa nova realidade econômica. Inclusive, uma nova realidade econômica na qual o movimento operário, como forma de organização da classe trabalhadora, não é mais um ator preponderante, não é mais um dos principais atores da esfera política. Tá? Ou seja, o que isso significa também politicamente? Que quando chega a crise do período neoliberal, talvez os atores políticos que mais sentem a crise, que mais sofrem a crise, é justamente a centro-esquerda. Tá? Porque é a crise do mundo deles também. Tá? Então, paradoxalmente, a crise do período neoliberal parece alimentar e fortalecer a extrema-direita. Tá certo? Que nesse momento diz o seguinte, realmente vocês estão insatisfeitos? Vocês acham que a vida está piorando? Vocês não aguentam mais as coisas do jeito que elas estão? Vocês têm razão. Isso é culpa do establishment político. Isso é culpa do globalismo, da ordem global liberal, tá certo? Que fizeram vocês terem uma vida mais miserável. E o que vocês têm que fazer agora é se revoltar contra esses políticos e tirar esses políticos do poder e refazer o sistema político. Então, nesse momento, a extrema-direita parece oferecer um discurso mais radical, que fala ao incômodo das pessoas, que fala à insatisfação, à angústia que as pessoas têm numa vida cada vez mais insegura, cada vez mais precária, e mobilizar toda essa insatisfação com o sistema político, né, para retrocessos ainda maiores. Né? Isso é o mais curioso. Né? Então a gente tem visto, ano após ano, sobretudo de 2010 para cá, mas 2010, 2011, 2013, certo? Em várias partes do mundo. Tá? Revoltas, né? Explosões de descontentamento, as pessoas comuns tomando as ruas, tá certo? Colocando o seu repúdio a um determinado sistema político. Tá? E vimos muitas vezes a esquerda mesmerizada, sem saber o que fazer, e em especial uma centro-esquerda desesperada. Denunciando que qualquer tentativa de tomar as ruas, qualquer tentativa de se revoltar contra o que existe, na verdade, só pode gerar retrocessos e reações. Tá certo? E isso, na verdade, contribuiu para alimentar ainda mais um populismo de direita. À medida que a centro-direita fala, não vão para as ruas, tá? Não vamos causar caos, não vamos causar confusão, confie no sistema político que as pessoas acham que as abandonou, que é um sistema elitista, que é um sistema que está falando só com ele mesmo, tá certo? Que não representa mais as pessoas comuns, certo? Então, à medida que a centro-esquerda diz, não, vocês que estão indo para a rua, vocês que estão protestando, vocês estão querendo destruir tudo e tal, vocês são da reação, vocês são irresponsáveis. Tá? E a direita populista vai dizer, não, nós entendemos vocês, nós entendemos a angústia que vocês estão passando, né? Nós também estamos com raiva, venham, vamos ter raiva juntos. Né? Ou seja, uma crise do capitalismo neoliberal acaba fortalecendo politicamente posições de direita. Isso é um paradoxo que a gente tem que ter muita clareza. Né? Porque também a esquerda socialista estava acostumada a pensar, bom, crise do capitalismo é com a gente mesmo. Né? Se o capitalismo entra em crise, isso nos dá uma possibilidade de, a partir dessa crise, construir soluções, saídas emancipatórias. Mas também isso é uma ilusão, porque se a gente pega toda a história dos 200 anos de movimento operário, a gente vai ver que momentos de crise, momentos de desordem política, tanto podem ser possibilidades, abrem possibilidades emancipatórias, como também oferecem riscos de regressão antidemocrática, antirrepublicana. Essa é a recorrência dos ciclos econômicos e políticos no mundo. Tá? Para finalizar, eu acho que tem mais um último elemento que gostaria de trazer para essa discussão. Também o campo socialista sempre se reivindicou como internacionalista. Tá certo? Não por acaso o Manifesto Comunista termina dizendo trabalhadores de todos os países, univos. Né? É quase
a única exigência que o manifesto apresenta é da união e a solidariedade internacional e a organização política. Tá? A direita, em geral, tende a insuflar ou estimular a formação de identidades religiosas e identidades nacionais, justamente na tentativa que elas possam suplantar identidades coletivas de classe. Ou seja, você tenta encontrar o que é que divide os subalternos ao invés do que os une, os setores explorados e oprimidos da população. Certo? Então nós estamos querendo dizer, não, vocês são todos trabalhadores, vocês não devem se matar em guerras internacionais pelas elites de cada país, vocês devem encontrar o que vocês têm em comum, né? Ou seja, se organizar enquanto classe e ir para a conquista do poder político. Né? E a ideia da extrema-direita é, não, vocês são trabalhadores, mas mais do que isso, vocês são de uma nação, ou vocês são de uma religião, tá certo? Bom, é uma disputa de identidades aí. E acho que também os marxistas, fazendo uma autocrítica à minha tradição, sempre tiveram uma esperança ilusória de que a identidade de classe automaticamente suplanta as outras identidades. Isso não é o caso. Todas essas identidades são construídas politicamente por meio de trabalho e, em vários momentos, os trabalhadores se sentiram mais nacionais do que trabalhadores universais. Né? Então, como a gente constrói uma vontade coletiva? Tá? Como a gente produz identidades que possam empurrar o campo político para uma direção de maior democracia e de conquista de direitos? Isso é tudo, depende de trabalho político, depende de organização. Mas eu havia dito para vocês que tem um impulso internacionalista forte na tradição socialista. Tá? Por isso constituímos, o Marx lá vai fazer um programa super avançado, digamos assim, de tomada do poder político pelos trabalhadores e tal, mudança radical da sociedade. Mas quando ele vai montar uma organização internacional, ele monta uma organização bastante ampla, diversa, que envolve os anarquistas, que ele brigava lá, envolve democratas radicais, envolve o movimento trabalhista lá da Inglaterra, mas constituiu uma coordenação internacional dos movimentos de trabalhadores de todo mundo, não apenas com a posição dele, né? Heterogênea e diversa. Depois, mais para frente, quando esse campo se organiza em partidos, os partidos social-democratas, final do século XIX, começo do século XX, funda-se uma outra internacional, agora uma internacional mais puro sangue marxista, mas também mais partidária, certo? Bom, depois vocês conhecem essa história, vem Guerra Mundial, vem Revolução Russa, aparece uma outra internacional, a internacional dos partidos que quiseram tomar ou das porções de partido, ou porções do movimento operário que quisia tomar uma postura insurreicional e, portanto, fazer uma transformação revolucionária imediata da sociedade. Forma ali a Internacional Comunista. Tem, em vários momentos, divergências dentro da Internacional Comunista. Aparece mais para frente a Quarta Internacional, depois a própria Internacional, a Terceira Internacional se desfaz. Mas nós estamos o tempo todo tentando constituir organizações de natureza internacional. O que eu acho que é uma peculiaridade desse nosso momento político é que parece que essa direita populista nacionalista está sendo mais fortemente internacionalista do que o nosso lado. Tá? Então a gente vê, por exemplo, os esforços do Stephen Bannon de construir o movimento e juntar os vários populismos reacionários na Europa, até no mundo, porque convidaram também aqui o pessoal do Brasil para fazer parte dessa iniciativa. Né? Então, como, por exemplo, a Hungria do Orbán, a Polônia do Fidesz, né, a Liga da Itália com Salvini, né, elementos da extrema-direita populista trumpiano ligado aos Estados Unidos, vão conformando espaços de discussão e tentativa de troca de experiência, de coordenação internacional. E parece que a esquerda está vindo a reboque disso. Né? As esquerdas desorientadas nos seus países, sem saber o que fazer e com dificuldade de se conectar internacionalmente. Foi há pouco tempo que o Bernie Sanders falou, olha, tem uma onda populista reacionária internacional
que é causada por uma crise internacional que só pode ser combatida no nível internacional também. Nós fazemos parte do mundo, nós estamos imersos no mundo. Tá? Nós temos que nos conectar globalmente. E fez essa convocatória também para que os progressistas, a esquerda do mundo, consiga encontrar ambientes, espaços de deliberação em comum. Vocês viram que o Haddad foi para lá, a Ada Colau, prefeita de Barcelona, também participou disso, né, companheiros nossos de vários partidos. Então, me parece que nós estamos atrasados nesse esforço. E, curiosamente, uma direita nacionalista conseguiu ser mais internacionalista do que a própria esquerda. Né? Mas, da mesma forma que parece que as respostas demoraram a vir, até porque uma boa parte dessa centro-esquerda simplesmente acreditou que realmente a história tinha acabado, certo? E que, portanto, coisas como capitalismo, a globalização neoliberal, democracia liberal são eternas e vão durar para sempre. E agora nós estamos acordando desse sonho completamente ilusório e vendo que tudo isso pode deixar de existir, ou estar a perigo, ou ser questionado, ou ser contestado. Tá? Nós temos visto também momentos interessantes, né? Processo interessante de reorganização. A Jacobin faz parte de um processo de reorganização desse, nos Estados Unidos. Né? Ela é lançada em 2010, já como reflexo do que aconteceu com a crise, e, portanto, produto de uma nova geração militante. A primeira revista impressa sai em 2011, que é o mesmo ano do Occupy Wall Street, né, em diálogo com o Occupy Wall Street, e a partir também do que foi o Occupy Wall Street, da experiência e tal, as pessoas começam a procurar novas alternativas. Tá? E isso a gente vê mais recentemente, por exemplo, com como o DSA, que são os democratas socialistas da América, né, saiu de ter praticamente 2.000 filiados em 2016 para ter quase 60 mil filiados, agora 2 anos, 3 anos depois, sendo que a idade média de antes era 60 anos e a idade média agora é 30 anos, ou seja, quer dizer, uma molecada que invadiu a organização e falou, agora esse negócio é nosso, nós vamos nos reorganizar e foram, inclusive, para a disputa política, institucional. Né? Vocês viram as notícias agora de que vários candidatos do DSA ganharam primárias nos Estados Unidos e alguns conseguiram se eleger. O caso da Alexandria Ocasio-Cortez, que fez muito sucesso, membro do DSA, é uma socialista democrática, que hoje é a congressista eleita mais jovem da história dos Estados Unidos. Né? Temos o caso da Júlia Salazar, que virou senadora pelo estado de Nova York, também do DSA. Então, vários companheiros nossos, se elegendo tanto para cargos locais, como até agora fazendo parte do Congresso americano, como o caso também da Rashida Tlaib, que é palestina, muçulmana, socialista, e agora vai ser congressista americana. Então, esse é um resultado do processo de reorganização. Vimos também como algumas forças na França conseguiram reorganizar um campo em torno da França insubmissa. Será agora que eles estão à altura de conseguir aproveitar essa onda de insatisfação, de revolta, que são revoltas anti-neoliberais? Por exemplo, essa agora que a gente está visualizando na França. Mas a gente já sabe, porque temos essa experiência, que revoltas anti-neoliberais podem servir para energizar e impulsionar elementos da extrema-direita. Bom, será que os nossos camaradas na França vão conseguir aproveitar essa oportunidade e usá-la para fortalecer a organização de uma nova classe trabalhadora que está em plena recomposição política? Né? E vimos aí, talvez essa é uma das experiências que eu pessoalmente acho mais interessante, como o Partido Trabalhista Britânico, que era um partido neoliberal sobre Tony Blair, tá certo? Inclusive guerreirista, porque apoiou a guerra do Iraque junto com Bush, né? Foi completamente transformado porque 400 mil pessoas, de repente, se filiaram dentro do partido e mudaram a liderança, mudaram a orientação, e agora é um partido que se diz novamente com orgulho socialista e quer fazer um governo transformacional. Tá certo? Então, a gente tem visto como antigos partidos deixam de existir, novos partidos surgem do nada, ou alguns velhos partidos são transformados de dentro. São várias formas diferentes em que esse realinhamento e reorganização política podem acontecer. E acho que a Jacobin tem tido, mesmo no cenário internacional, um papel fundamental de informar essas experiências umas sobre as outras em várias partes do mundo,
conectar essas experiências. Eu estava recentemente na Conferência do Partido Trabalhista em Liverpool, né? Fui convidado lá pelo Basca para assistir o The World Transformed, que é o Mundo Transformado, é um festival justamente da parte mais corbinista da esquerda trabalhista, e o Bhaskar estava lá, foi um dos convidados de honra para falar, inclusive, no seminário da tendência do Corbyn. Eu fui o único cara fora dos Estados Unidos que falou nesse seminário. Então, tem feito também e tiveram nesse mesmo evento o lançamento da Tribune, né, que é essa revista aqui, que era uma publicação antiga, acho que ela é da década de 30, década de 20, né, da esquerda trabalhista, mas que foi comprada pela Jacobin e reformulada pela Jacobin. Ou seja, estamos atuando internacionalmente. Certo? Então, o que nós sabemos é o seguinte: existe um novo mundo, um velho mundo em crise, um colapso de uma época. Essa crise tem produzido revoltas de todo tipo. Essas revoltas podem ser apropriadas seja pela extrema-direita, seja por um socialismo democrático renovado e à altura das tarefas do século XXI. Nós vamos conseguir produzir uma recomposição política da classe trabalhadora e coordenar internacionalmente esses esforços experimentais políticos para produzir um novo período histórico na humanidade, certo? O que nós precisamos fazer, sob o risco desse planeta simplesmente perder as condições ecológicas de manter a espécie humana em condições agradáveis, para dizer o mínimo, certo? Ou nós vamos deixar que essa crise e que essas revoltas sejam capturadas, mobilizadas pela extrema-direita com o seu desejo expresso, o seu projeto definido de fazer retroceder a democracia e manter uma sociedade de classe em condições cada vez mais apocalípticas, com o aumento da pobreza, com o aumento da desigualdade e o aumento da crise ambiental. Nós estamos os amigos do candomblé gostam de dizer que nós estamos numa encruzilhada, né? Um momento de decisão, certo? Ou seja, tem uma enorme oportunidade a ser feita, que vai depender da nossa capacidade de pensar, de atualizar os nossos mapas cognitivos, de atualizar a nossa leitura de mundo, de entender quais são os caminhos para recompor um movimento de classe e o que isso implica em termos de reorganização, inclusive partidária, que tornam possíveis projetos políticos transformadores, viáveis para chegar ao governo e poder constituir um novo período da história da humanidade, mas agora combatendo a crise ambiental, combatendo a crise social, a crise do desemprego e do aumento da desigualdade, e construindo uma alternativa emancipatória, humanitária, para todos os povos do mundo. Essas são as questões que eu deixo para vocês. Muito obrigado. Boa tarde, tudo bom? Estou surpresa. Esse monte de gente aqui, 3 da tarde, numa terça-feira. É uma boa notícia. Quando a gente marcou, a gente achou assim, vai aparecer umas 10 pessoas, vai ser um bate-papo legal e tudo mais. Então, é muito legal ver a Tapera cheia e estar sempre aqui com o Antônio, enchendo a Tapera. É meu terceiro evento na Tapera em um pouco mais de um ano, e é sempre um prazer estar aqui. Eu estou achando muito interessante, porque... Vitor, você sabe qual o nome que a gente definiu para o meu livro? Você ficou sabendo? Para o meu livro. Curioso, porque ele fez algumas referências aqui na fala dele, de um evento que a gente fez na UFABC ano passado, em agosto, em que a gente falou sobre o interregno de Gramsci. Então, ele fez algumas referências sobre o interregno aqui, e no final ele fechou com encruzilhada. E sabe qual foi o nome que a gente definiu para o livro? Foi Sintomas Mórbidos, a Encruzilhada da Esquerda Brasileira. Então, combinou bastante, e o livro vai sair pela Autonomia Literária, e eu faço esse gancho justamente porque a Autonomia Literária é uma editora parceira nossa que está trazendo a Jacobin para o Brasil. Então, a gente chega com a revista que já está estabelecida nos Estados Unidos, o Vitor deu um bom panorama aqui, mas nós estaremos lançando a revista no Brasil ano que vem, e muita gente perguntaria, mas mais uma revista? Mais um veículo de imprensa, de debates no Brasil?
Sim, mais um, porque eu acho que é necessário a gente estar trabalhando com essa diversidade de abordagens, de análises, para a gente tentar compreender melhor a nossa realidade e aí criar as tão famosas sínteses que aparentemente nunca ocorrem. Então, o que eu venho falar hoje, após esse panorama fantástico que o Vitor apresentou aqui, é que hoje em dia, quando a gente olha para a esquerda, em cada lugar do mundo, e a gente vai vendo os desafios que vamos encontrando, a gente tem visto cada vez mais similaridades, eu imagino. Então, a situação no Brasil, por exemplo, muita gente falando, não, então isso aqui é que nem que está acontecendo lá, que nem aconteceu com a eleição do Trump, então isso é muito similar, isso é similar com a Le Pen na França, similar. As pessoas estão notando essas similaridades. Eu acho isso muito importante, porque aponta para a gente que vários dos problemas que a gente encontra aqui e encontra nesses outros lugares também estão vindo das mesmas raízes. Então, não é só uma coisa que a conjuntura é parecida, essas crises são parecidas porque a crise é global, então a gente vai sentir da mesma forma. Mas as contradições das esquerdas no mundo também vêm das mesmas raízes. Então, não é algo do século XXI, é algo que a gente vê sendo apresentado há muito tempo. E eu queria conversar com vocês sobre questões de contradições e algumas dificuldades que a gente encontra. Então, assim, novidade, Sabrina está falando dos problemas da esquerda. Mas é praticamente isso que a gente vai ver hoje. Não sei se vocês notaram quando a gente fez aqui essa questão do pôster, né, do evento. Tem aqui Gilets Jaunes, na França. Esse aqui no meio foi a Marcha das Mulheres contra o Trump, assim que o Trump foi eleito. E ali no fundinho é Brasil, né? Junho de 2013, a galera subiu ali no Congresso. Então, a gente tem visto um levante que ele é praticamente periódico em vários países. Pessoas tomam as ruas e o que é central em relação a essas pessoas? Indignação. Isso é a coisa que a gente vai encontrar. Até porque é raro. É bom, mas é raro você encontrar pessoas indo para a rua para celebrar politicamente. Geralmente celebra um carnaval, né? Aí vai ter um sambinha legal, aí vai todo mundo feliz para a rua. Mas para celebrar politicamente, isso tem sido mais raro, especialmente para as pessoas que, no momento atual do mundo, estão torcendo para o lado progressista, da justiça social, da igualdade. Não está fácil. Realmente não está fácil. E não querendo ser a pessimista da história, mas já sendo, realmente a esquerda tem perdido. A gente tem que ter esse entendimento, que nós estamos perdendo. Ao mesmo tempo que tem todas essas coisas que tem apontado, como coisas que o Vitor falou, sobre com DSA, com Labour e tudo mais, isso são fenômenos um pouquinho mais recentes, que a gente ainda não tem muita certeza até onde isso vai, quais serão os limites. Até porque eles passam muito pela questão da institucionalidade. E a institucionalidade em si é uma enorme contradição. Você está tentando promover transformação social dentro de uma estrutura que, por si própria, é contra a transformação social, você já sabe que vai enfrentar vários desafios. Então, ao mesmo tempo que a gente está vendo alguns avanços ali, no geral, nós temos perdido. No geral, a esquerda no Brasil e no resto do mundo está olhando para si própria e olhando para as pessoas ao redor e tentando compreender o que está acontecendo, que a coisa não está funcionando. E que o que muita gente interpretou como profecias do passado, gente, então não era profecia. Não, não era profecia. Não se pode tratar materialismo histórico como religião. A gente tem que tratar como método para a gente compreender que quando o Marx falava, né, que a história se repete como tragédia e depois como farsa, não era porque ele estava tentando ser engraçadinho. Né? A questão da farsa, a farsa no gênero teatral, ela é quase uma tragicomédia, né? Ela trata com os absurdos. São absurdos. A gente tem visto a nossa história cada vez mais absurda. A forma que as eleições se deram nos Estados Unidos, se deram aqui escândalos envolvendo primeiro-ministros na Europa, presidentes, ao redor do mundo, dão cada vez mais absurdos. Coisas que antigamente conseguiam até colocar para debaixo do tapete, estão muito óbvias. E mesmo assim, a esquerda está perdendo. Então, a gente tem que ter esse entendimento para a gente poder se reapropriar da situação e se reorganizar. Se é um campeonato, se é um jogo de futebol. E aí, toda vez que tem, a gente perde, né? 7-1, uma coisa assim. E vai pensando, não, vamos continuar jogando. Não, mas aqui está funcionando muito bem. A gente vai continuar dessa maneira? Alguém vai virar e vai falar, pelo amor de Deus, alguém vai lá e demite esse técnico. Porque deu muito errado, por que a gente está fazendo da mesma forma novamente? E, infelizmente, o que a gente tem constatado é que, na maior parte da atuação no mundo, a esquerda perde e ainda insiste
em erros, insiste na mesma abordagem. Uma delas é isso que o Vitor falou sobre a questão do fim da história. E o interessante é que eu complementaria com uma outra coisa. Ao mesmo tempo que a centro-esquerda se entregou para esse fim da história, e é algo que o Walter Benjamin, que é uma das maiores referências marxistas que eu tenho, ele falava de melancolia. Ele tem um artigo muito curtinho, tem umas 3, 4 páginas que eu referencio no meu capítulo sobre melancolia no livro. E nesse artigo ele vai falar sobre a melancolia dessa esquerda que cedeu à ordem, que cedeu à burguesia. Por quê? Caiu o Muro de Berlim. Caiu o Muro de Berlim, o que a gente vai fazer? A gente está totalmente desnorteado. Será que funciona? Será que o nosso sonho não era somente um sonho? E, enquanto isso, tem pessoas morrendo de fome, sendo exploradas, passando dificuldade. Então, às vezes, a gente tem que simplesmente jogar o jogo desse jeito aqui e aceitar e tentar fazer o melhor que é possível. E aí ele vai falar, olha, isso é bastante melancólico. Ele vai pegar lá emprestado de Freud, né? Então, ele vai falar da melancolia como um estado depressivo em que você não consegue escapar do luto. Então, caiu o Muro de Berlim. Perdemos, podemos fazer luto, mas precisamos avançar em relação a isso. Só que se a esquerda está melancólica, ela não consegue avançar. Ela lamenta e repete. Lamenta e repete. Ela entra num loop, né? É algo que ela entrou num ciclo ali, é difícil de sair. E a gente vai ver que desse período ali, continua. Continua exatamente da mesma forma. Porque as nossas leituras da sociedade, da realidade, por mais que existem algumas regras gerais que a gente vai tirando ali do estudo do materialismo histórico, de como o capitalismo funciona, de como a direita também se repete, nós estávamos perdendo muito da nossa dinâmica. E aí vem esse período com essa crise global e dá uma chacoalhada na gente. Estamos perdendo a dinâmica, a gente aceitou, estávamos melancólicos. Uma outra esquerda que não estava aceitando essa melancolia, não quer dizer que ela estava fazendo lá muita coisa produtiva em relação a isso. Porque também só ficar apontando a melancolia dos outros, tá ótimo, mas e aí? E agora? O que a gente faz? O que a gente resolve? Ah, olha aqueles reformistas ali, nós somos revolucionários. Tá bom, joia, como é que se faz revolução? Então, os dilemas que a gente viu aqui no Brasil, a gente vai ver em todos os lugares. Essa história do Partido Trabalhista no Reino Unido, para mim, é uma das mais pungentes em relação a isso. Porque o Partido Trabalhista ele é constantemente tomado. E aí, nesse momento, quando ele é tomado pelo blairismo, parece que não tem volta, né? A discussão que vai se dar ali no Reino Unido é realmente, precisamos de um outro partido? Que outra organização vai ter? Porque o blairismo tomou e ele ficou hegemônico. Tony Blair totalmente absorveu aquela lógica do sistema e ele conseguiu comunicar isso de uma forma com bastante sucesso mesmo para as pessoas mesmo justificarem. Realmente, nada mais é possível. E, a partir desse momento, muita gente realmente começou a absorver a melancolia também. Ela saiu só desses campos políticos de esquerda, tá dando um chiadinho aqui. Aí, ela saiu... melhorou. Ela saiu dos campos políticos de esquerda e ela entrou na consciência das pessoas. Continua chiando, Antônio. Ela continuou na consciência das pessoas, as pessoas começaram a carregar isso. E eu imagino que algum de vocês, em algum momento da vida, quando se lamentou sobre uma situação específica de conjuntura política, econômica, e falou, mas deveria ser outra forma, alguém deve ter falado para vocês, mas não tem jeito. Não tem outra forma, não tem outra alternativa, não tem outra possibilidade. Só que, neste mesmo momento que as pessoas estavam absorvendo isso, 2005 em diante acontece uma outra coisa curiosa, que o lema do altermundialismo, ele volta assim, né? Porque os fenômenos antiglobalização já estavam avançando, né? Contra G20, G10, Banco Mundial, FMI, tudo por aí. Então, já se falava deste problema do capitalismo globalizado e como isso estava afetando as dinâmicas e criando uma periferização constante do mundo. Mas, no Fórum Social Mundial, eu comecei a falar, não, um outro mundo é possível. E isso que eu acho uma contradição muito curiosa. Das várias contradições da esquerda, mundialmente, neste último período, você vai ter, ao mesmo tempo que todo mundo falava, morreu, não tem o que fazer, é o fim da história, vamos tentar lidar. Quem sabe um dia a correlação de forças muda, e assim, sempre esperando a correlação de forças mudar alheiamente, né? Não tem nada a ver com a gente. Um dia ela vai mudar e a gente vai tomar essa oportunidade, e seria dessa forma. Tem movimentos de base, chamados geralmente de movimentos grassroots, né? Esses movimentos raiz, e eles começam a cutucar, não, a gente não pode perder a nossa utopia.
Não pode perder, porque senão a gente não vai saber exatamente o que fazer. Eu até fiz um vídeo recentemente sobre utopia, trabalhando com isso. Nós vamos acabar se entregando tudo de uma vez, e qual que vai ser a função? A gente vai ficar o quê? Só competindo com a eleição, tentando enxugar gelo, resolver esses problemas do dia a dia, de forma simplesmente localista, e torcer para conseguir contagiar outras pessoas e para elas fazerem coisas similares? Mas aí chega o capitalismo, uma hora, uma corporação vai lá e detona. Né? Imagina, você está ali num município, numa cidade, está construindo uma sociedade transformada, tem uma consciência muito grande ali, e aí o governo federal vai lá e autoriza um grande projeto de mineração na sua cidade. E aí, o que você faz? Então, esse outro lado da esquerda começou a se movimentar ao mesmo tempo. E é curioso, porque começou a se movimentar dentro também das mesmas organizações que estavam repetindo que não havia alternativa. Ao mesmo tempo. Então, olha que contradição. Olha como é que essa disputa estava ocorrendo ali. E estava aqui, e estava lá no Labour, estava no Partido Democrata nos Estados Unidos. E você vai ver coletivos surgindo em outras partes da Europa e tendências tentando assim, fazer alguma coisa na África do Sul, mesmo sendo que o caso da África do Sul, gente, a esquerda é mais bagunçada do que a do Brasil. Porque é possível. Então, assim, o Ben, que é um dos nossos colaboradores na Jacobin também, ele também edita no Africa is a Country, que é um portal, só tem em inglês, mas quem quiser conhecer, é muito interessante trazendo essas perspectivas. Consegue ter uma esquerda mais fragmentada e mais confusa. Mas sempre tinha algumas pessoas falando, não, calma aí, gente. A gente não pode desistir ainda. A gente tem que pensar de outras formas também. E eu diria que, hoje em dia, infelizmente, o altermundialismo virou muito mais do que um lema interessante para se falar, do que algo que foi absorvido dentro das nossas forças organizacionais. Ainda está muito solto. Você não vê essas organizações, especialmente quando a direita começa a se reorganizar. Eu não diria... Muitas vezes a gente tem falado assim, de levante da direita, né? A direita se levantando. Eu falo, mas calma aí, ela sempre esteve ali. Só porque a gente estava no governo, através de experiências de centro-esquerda, não quer dizer que a direita não estava. Até porque a desculpa dos presidencialismos de coalizão ou dos acordos dos primeiros ministros são sempre essas. Não, a gente tem que fazer assim, senão a gente consegue governar. Então, ela sempre esteve ali. O que ela faz? Ela consegue se reorganizar. E essa reorganização mundial passa exatamente, eu tenho bastante acordo com o que o Vitor estava apresentando, nessa questão de que conseguiram capturar melhor essa indignação. Mas não é só porque eles viraram de uma forma populista e falaram, não, nós ouvimos vocês, nós estamos indignados também. Isso também foi parte. Mas muito mais porque a forma que as próprias pessoas estavam indignadas, elas estavam respondendo à sua própria melancolia. Essa melancolia que a esquerda absorveu e elas não conseguiram mais identificar isso na esquerda. Então, elas não sabem exatamente para onde ir, não apresentam uma resposta muito específica. Mas elas estão com raiva, elas estão indignadas, e elas sabem que, olha, estou aqui, preciso ser ouvido de alguma forma. E você vai ver isso em vários, aí sim, levantes diferentes, que são levantes que a gente fala que são disformes. Porque não é a mesma coisa, vamos convocar uma greve geral, e aí essa é a linha aqui desse sindicato, e essa é a linha aqui desse movimento social. Não, é disforme mesmo. Gente indo para tudo quanto é canto, o que a gente tem visto nos Gilets Jaunes é desde gente queimando carros e arrancando calçadas. Né? E aí tem aquela página no Facebook, né? Eu adoro os franceses, porque eles vão lá e queimam o carro por qualquer coisa, que é fantástica aquela página no Facebook. E é sempre um bom exemplo você mandar para o seu amiguinho, quando ele vem reclamar que alguém quebrou uma vidraça de banco. Ai, olha o brasileiro, aí você manda a página para ele. Só, mas vocês não amam os franceses? Vocês não amam os europeus? Então, olha aqui, ó, estamos só seguindo o exemplo. Aliás, não estamos nem radicais o suficiente. E aí, ao mesmo tempo, pararam uma rodovia, colocaram um piano de cauda, e começaram a tocar música. Tem de tudo acontecendo. Se isso não é disforme, gente, isso é extremamente disforme. E aí vai ter alguém que está lá atacando fogo no carro e vai falar, pelegos. Eu não sei como é que é pelego em francês, se alguém souber, mas provavelmente estão falando isso. Pelegos lá naquele piano, estão achando o quê? Que vão vencer com flores. Esses pacifistas não me representam. Aí começa a mesma coisa que a gente teve em junho de 2013 aqui, né? Começa, os políticos não nos representam, mas aquele grupo que está ali, 10 metros de mim, também não me representa. E aquele ali, outro também não, é só o meu. Extremamente fragmentado. Então, se a gente fala de uma esquerda fragmentada,
Basta olhar para as pessoas, porque isso é uma natureza do capitalismo, especialmente no século XXI. Fragmentar identidades. Inclusive, é uma dessas questões que passa pelo nacionalismo, mas vai passar por várias outras também. Porque isso atrapalha consciência de classe. E consciência de classe também passa por consciência racial, de gênero, porque essas são questões materiais. O que a gente está falando são das fragmentações impostas, de categorias que são construídas com objetivos muito específicos de cumprir essas separações. E a categoria nacional, ela é uma categoria que a esquerda nunca soube lidar com ela. Nunca soube. E eu não diria porque que a categoria nacional ela é tradicionalmente uma categoria ruim, fragmentária. Ela poderia, e talvez ela deveria ser uma categoria que diz respeito à cultura, a pares, se você se identificar um com o outro, num modelo talvez um pouco mais antigo mesmo, solidariedade mecânica. Então, esses são os meus, então você vai desenvolvendo essa solidariedade, mas ela não foi desenvolvida dessa maneira. Por quê? A categoria nacional, a partir do momento em que as nações, né, os grupos, começam a conquistar outros grupos, e aí fazem grandes navegações e vão atrás de outras terras, e aí a gente começa esse processo gigantesco que hoje em dia é uma combinação, né, colonização, imperialismo, faz uma guerra aqui, e vai ficando nesse ciclo, a categoria nacional passou a ser uma categoria tradicionalmente excludente. Você vê que nação era para ser um sentido de incluir. Eu me identifico com esses. Nós viemos dessa terra, nós somos amigos, aquele lá é o meu primo, aquela é aquela casa. Mas não, ela passa a ser uma categoria assim, nós somos diferentes do outro. E este aqui é o nosso lugar, aquele lá é o do outro, mas, olha, aquele outro lugar pode ser nosso também, ó. Basta a gente combinar direitinho, né? Junta uns drones, junta uns tanques, a gente pode pegar também. Então, ela passa a ser uma categoria muito ruim de ser trabalhada pela esquerda da forma que ela se estabeleceu. Mas também não significava que a esquerda deveria ter abandonado a categoria totalmente. E essa é a questão do internacionalismo. Ele não é simplesmente um mundo sem fronteiras. É um mundo sem essas fronteiras, que são fronteiras totalmente construídas, marcadas pelo capitalismo, mas que devemos reconhecer também povos e que pessoas têm culturas, e que isso é muito importante. Então, se a gente estivesse fazendo esse reconhecimento de uma forma mais aberta, talvez as pessoas se sentissem um pouquinho mais contempladas, e a gente poderia trabalhar, às vezes, com uma questão que está ocorrendo na França, onde a maior parte das demandas do movimento são demandas ditas progressistas, mas aí tem tipo uma xenofobiazinha ali no meio. E aí, como é que você faz uma situação dessa? Aí, o que a esquerda faz? Então, não é nosso. Olha lá aquela contradição daquele povo lá. Então, não vamos ligar para essa galera. Essa galera aí é profundamente reacionária. Né? Então, pegam, colocam tudo no mesmo bolo, mas é porque aquela contradição ali do Gilets Jaunes é justamente a coisa que a esquerda não consegue lidar. Ela não consegue lidar com o medo, com a maneira como a questão nacional ela chegou dessa forma excludente no imaginário das pessoas. Enquanto isso, o que deveria estar sendo trabalhado? Não, a gente pode criar espaços numa sociedade reorganizada, radicalmente diferente, através da nossa economia, através de processos de inclusão, em que ter uma pessoa ali, vamos supor, da Síria, em Paris, não exclui uma pessoa que nasceu em Paris, que é parisiense. Então, você não deveria se sentir com medo, ou isolado, ou excluído, ou como se alguém estivesse tomando de você. A única forma que essa questão nacional chega dessa maneira e que alimenta essa xenofobia que a gente está vendo no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, é porque a categoria nacional ela sempre foi baseada, nos últimos séculos, principalmente, em noções de imperialismo, colonização e capitalismo. Então, não é a categoria em si que é ruim. E o que a gente vai trabalhar a partir disso aí? Para a gente pensar em internacionalismo, então, a gente tem que ter um maior senso de acolhimento do que são essas pautas, do que são os contextos em que essas pautas estão surgindo, esses povos, quais são os seus medos, seus anseios, quais são as relações que eles têm com os seus representantes políticos. Tudo tem um contexto muito específico. Antes de chegar lá e colocar uma etiqueta e falar, não, isso conta, isso não conta, isso é progressista, isso não é. Nós ouvimos, inclusive, hoje em dia eu acho que todo mundo tem uma noção assim, ó, que o pai, na cabeça de vocês, é progressista. O que o pai estava lá, Wall Street, então estava indo contra o mercado financeiro.
Mas quando eu estava no Canadá na época, já tinha gente... Não, esse povo aí, ó, muito bagunçado, é baderneiro, não sabe o que estão fazendo. Isso aí não é esquerda de verdade. Sempre tem alguém para apontar isso na esquerda. Então, na canadense tinha isso, na estadunidense tem isso. Aqui também tinha isso. Aí depois a gente pensou, não, olha só, foi interessante. Só que acabou se esvaziando, né? Muito do potencial energético ali, revolucionário, acabou se esvaziando. Por quê? Não houve uma organização para fora daquilo. E essa tem sido a nossa maior dificuldade. A gente vai ter junho no Brasil, que hoje em dia, até hoje, junho costuma ser visto como um enigma. E eu prefiro que ele seja visto como um enigma do que a forma que as pessoas têm de falar assim, não, foi exatamente isso e eu não arredo o pé. E aí não se permite, né, tá vendo, não, tem contradições, tem coerências, contradições, coerências, e tem atores que vieram por fora de junho, que são os atores organizados, que o papel deles não era bem estar em junho, porque o junho já não permitia isso, mas sim interpelar essas multidões. E essa é a dificuldade de todas essas contradições da esquerda atualmente, é saber como interpelar essas multidões, para que a gente possa tirar o maior proveito delas, dessa indignação, de uma forma mais perene. Porque é possível, em certos espaços, você interpelar multidões e tirar um acúmulo ali, por exemplo, eleitoral. O Podemos, na Espanha, conseguiu fazer isso muito bem. Mas mesmo hoje, Podemos já enfrenta grandes desafios em relação a isso. Porque apesar de, em certas experiências, especialmente experiências municipalistas, a coisa andar um pouquinho melhor por conta da própria escala, já o que está acontecendo em Andalucia, em todos esses espaços, vai vendo, olha, a Espanha já está, a gente achou que, olha lá, está avançando, já deu um passinho atrás. Outro grupo, e aí esse aí não tem muita desculpa, mas que disse que estava organizando indignação e chegou lá e deu para trás, foi o Syriza. O Vitor já sabia que ia falar de Syriza. Né? E o Syriza foi isso, estão organizando essas pessoas. A crise na Grécia foi algo surpreendente, algo que a gente não está vendo no Brasil. A gente fala de crise no Brasil, o nível de desemprego no Brasil não se compara com o que aconteceu na Grécia ou com o desemprego da juventude na Espanha. E em boa parte da Europa, por sinal. Mesmo assim, eles conseguiram pegar aquela indignação, colocar no projeto eleitoral e abandonar logo depois. Fizeram um referendo praticamente achando que o referendo não iria passar. É essa a minha perspectiva, pelo menos, de que seria uma forma de legitimar, continuar com a Troika. E aí o pessoal fala, não, vamos romper com a Troika. E, não, então, mas não vai ser legal, vai ter consequências para a gente, não, vamos continuar. E aí trai a população nesse sentido. E hoje em dia está tendo vários problemas na Grécia em relação a representantes do Syriza sendo responsáveis por despejos, por repressão, a greves. Então, a coisa totalmente deu uma outra volta, né? E o pessoal tenta, como é que a gente classifica o Syriza hoje? E essa é a questão. A gente pode ter esses movimentos disformes, e eles são muito importantes, e eles não podem ser descartados, porque imediatamente eles não parecem ser aquilo que a gente quer. Um colega meu de YouTube, não sei se vocês conhecem o Jones Manuel, do TV Machiavelli e tal, ele fez um textinho bem simples no Facebook esses dias, que eu achei fenomenal, porque é uma coisa muito básica, muito simples. Se você voltar ali nos escritos mais clássicos do marxismo, e você vai ver rebeliões acontecendo em algum lugar, você não vê Lenin perguntando, olha, esse pessoal protestando ali, eles são de esquerda ou de direita? Porque se forem de esquerda, a gente vai lá. Se for de direita, a gente vai chamar de reacionário e vai embora. Não, eles olhavam e falavam, olha aquele pessoal indignado, as condições materiais da realidade geral deles ali não estão boas. Isso é uma oportunidade para a gente, devemos interpelar essa multidão, devemos organizar essa multidão. Mas, atualmente, a esquerda, por estar melancólica, ela já pensa, assim que ela vem a primeira contradição, em vez de ela enxergar aquela contradição como um desafio, ela enxerga como um impedimento. Porque eu não posso misturar, porque vai que dá ruim, e aí dá ruim, e aí vão jogar a culpa na gente. Que é algo que todo mundo vai pensar um pouquinho de junho aqui. Porque junho, no fim das coisas, lá no finalzinho, junho deu ruim. Mas não é porque junho iria dar ruim de qualquer maneira. Isso precisa ser colocado na cabeça da gente. Cadê a responsabilidade das organizações que possuem infraestrutura,
que possuem um histórico de estar interpelando essas multidões, de realmente interpelar essas multidões. Não, o que mais a gente viu era assim, ó, gente, ó, toma aqui, eu gosto de vermelho, então quem gosta de vermelho vem comigo. E aí, como é que você lida com o pessoal ali que gosta de azul e às vezes nem sabe por que gosta de azul? Você vai abandonar essas pessoas, sendo que nas condições materiais, eles são pessoas prejudicadas, são exploradas e tudo mais? Ou entrar em análises que ficaram muito fortes aqui, a gente vai ver também nos Estados Unidos, análises simplesmente abarcando todo mundo que entrou nessa era do capitalismo, que eu falei recentemente em relação a Marcuse sobre isso, em que você se coopta através do acesso a consumo. E você perde a sua identidade de classe e passa a ter uma identidade de consumidor. E aí muita gente vai assim, não, então a minha vida é trocar de carro. Aí vem gente da esquerda e vai e fala assim, tá vendo? Pequeno burguês. Ou seja, joga para lá e não disputa, e não trabalha com essas pessoas, e não vê que, por exemplo, na verdade, nós estamos lidando com algo muito maior de escala do que um cara que, às vezes, comprou um carro seminovo ali e está achando que está abafando. Tá, joia ou não para esse cara. Mas e quando a gente está lidando com os verdadeiros donos do planeta? Quem realmente está mandando nessa coisa toda? Nós, por conta da nossa melancolia, a gente parece que perdeu essa dimensão. A dimensão do desafio. A dimensão que o desafio ele é global e que ele é internacionalista, que ele exige que a gente tenha todas essas articulações com outros países e que a gente tenha um pouco mais de compreensão de que nenhuma revolução, que nenhum processo de ruptura verdadeiro, para além dessa questão da conjuntura, ele chega pronto. Nada chega pronto. Nós estamos verdadeiramente disputando tudo, mas para poder disputar, a gente tem que reconhecer o papel da disputa em primeiro lugar. Infelizmente, o que a gente tem encontrado fora do país, em sua maioria, é que vários lugares em que você encontra essas contradições, a direita está muito mais disposta a disputar do que a esquerda. E a esquerda, quando se joga para disputar, por conta de sua própria melancolia, entende que a única vitória que poderá ser possível será eleitoral. Será eleitoral. E aí, o que ela acaba fazendo? Ela acaba reforçando a própria lógica de mudança. Que a mudança passa por, olha, essa é a figura tal, e nós vamos gostar dessa figura, e ele vai fazer um monte de coisa. E aí é uma coisa que eu gosto muito do Corbyn, porque o Corbyn ele se diferencia do Sanders nesse sentido. O Corbyn ele tem mais uma noção de assim, olha, gente, vou tentar fazer, mas sozinha eu não dou conta. É preciso. A própria disputa que aconteceu dentro do Partido Trabalhista foi bem dessa maneira. Alguém que gosta de Harry Potter? Eu gosto de Harry Potter, gente. Eu sou da Sonserina, tá? Só avisando. E a J.K. Rowling é uma pessoa que eu gosto, porque ela me deu Harry Potter, mas depois eu passei a desgostar. E por que eu passei a desgostar? Porque ela era uma blairista. Blairista lá do Partido Trabalhista. Parte disso era porque o Tony Blair e a sua ala do partido foi muito responsável por alguns programas assistenciais. Ela foi uma pessoa que é mãe solteira, passou fome e tudo mais. Então, ela tinha essa preocupação. Ela tem várias pessoas no Reino Unido têm um pouco de apreço pelo partido por conta disso e pelo Tony Blair por conta disso. A outra parte que eu acho que ela é blairista é porque ela ficou milionária. Então, assim, impostos sobre grandes fortunas talvez não seja uma boa ideia para o meu bolso. Enfim, só uma suspeita, nada confirmado. Mas o que ela fez? Quando ali estava aquela disputa do Corbyn para tomar a liderança do partido, tomando a liderança, na próxima eleição ele seria o líder, eleito ou o líder da oposição, né, no sistema parlamentarista Westminster. E aí ela, não, porque ele é horrível, ele é radical demais. Ele é radical demais e, sendo radical demais, ele vai entregar diretamente para a direita. Não vai ter mais nada, ele vai entregar para a direita, ele é muito radical, ninguém vai querer ir com ele. E tinha toda uma conversa que aí o Corbyn estava crescendo, e o pessoal jogando um balde de água fria, ou seja, mais melancólico que isso, impossível. E o pessoal jogando balde de água fria, e muita gente, inclusive, falando, não, tá vendo esse pessoal que está entrando no partido? Não pode, é golpe. É golpe. E aí o que eles queriam? Vamos invalidar a entrada dessa galera no partido, ou seja, golpe para evitar um golpe, algo assim, né? Autogolpe, é uma confusão toda. E o que aconteceu? Entrou a galera toda no partido, e foi essa galera toda que entrou que garantiu que o Corbyn conseguisse crescer. Porque a burocracia partidária não iria permitir.
Mesmo a população se identificando cada vez mais com uma posição mais radical. Quer dizer que Corbyn é o novo revolucionário, Lenin, não sei o que lá. Gente, não acho que interessa neste momento isso. Interessa a gente compreender o que está dado e quais são os afetos e o imaginário que ele trabalha com a população. E é um imaginário de ruptura. E o Corbyn é mais avançado que o Sanders nesse sentido. Ele é um cara que sempre peitou o partido. Ele é conhecido no sistema parlamentar, tem a figura do whip, que é o chicote. Que a pessoa vai lá que garante que todo parlamentar eleito daquele partido vote junto com o partido. O Corbyn ia lá, votava outra coisa e ainda ia para o palanque falar porque ele estava votando. Então, ele era um rebelde, realmente persona não grata. Então, esse pessoal ficou muito irritado que ele foi e tomou o partido. Mas ele só fez isso porque ele ousou. Ele começou a falar, não, realmente, outro mundo é possível, outro Reino Unido é possível, essa coisa de Brexit não vai dar certo, vamos resolver isso aí logo. E um prédio que tinha lá em Londres, que era de social housing, que era de moradia social, mais barata, pegou fogo e estava todo mundo lá, ai, mas isso, mas aquilo. Ele disse, não, mas a gente tem que encher Londres disso e de boa qualidade. Então, ele já foi lá e interviu. E ele soube aproveitar esse momento, e ele soube aproveitar isso justamente porque ele não cedeu à melancolia. E aí, hoje, o que está acontecendo no Reino Unido parece ser um dos lugares em que o potencial está maior do que o potencial eleitoral. Porque tem muita gente acordando realmente para as questões que estão ali, que estão acontecendo, e mais preocupadas. A gente não tem certeza se isso vai traduzir no Corbyn realmente virando primeiro-ministro. E se ele virar primeiro-ministro, a gente não tem certeza de que isso vai dar tudo certo, porque aí as questões viram outras, as perguntas viram outras. Isso é algo que a esquerda precisa compreender. A partir do momento que se avança em cima de algo e tem-se alguma vitória, você simplesmente, então tá, garantimos, agora vamos fazer tudo do jeito que a gente quer. Não, novos desafios surgem. E a gente tem que ter a coragem para lidar com esses novos desafios. O que acontece é que a esquerda melancólica costuma reprimir essa coragem. Ela está tão presa no luto que ela começa a ficar o quê? Com medo. Então, ela vai falando, não, olha, então, se a gente quiser se manter no poder institucional, a gente vai fazer só dessa forma, porque é a única forma que tem, porque senão a direita vem e toma a gente. E aí o que acontece? Você faz só dessa forma e a direita vem e toma a gente de qualquer jeito. Ué, não cederam a ordem para evitar um golpe e o golpe vai e ocorre? Seria, então, possível que a tal resposta seria realmente radicalizar? Será que é isso que a gente precisa? E eu acho que é essa a proposta que a gente precisa apresentar para essa galera. Porque se a gente não apresentar essa proposta para essa galera logo de cara, a direita vai falar, não, a gente radicaliza. De um jeito meio conservador, mas a gente radicaliza. Porque é essa radicalidade que existe quando alguém está arrancando calçada, gente. Calçada. Não é? Você imagina, né, uma manifestação aqui no meio e o pessoal começa a arrancar a calçada. O que a imprensa não falaria dessas pessoas? Mas alguém vai saber aproveitar essa indignação, uma indignação que chega a esse ponto. Eu diria que, inclusive, o estopim do Gilets Jaunes não é um estopim antineoliberal, porque é uma questão sobre preço da gasolina. Mas a gente ouviu falar de uma coisa similar aqui no Brasil esse ano, né? Então, necessariamente, você está preocupado com o preço do seu bolso ali no transporte ou com no frete que você está fazendo, não necessariamente vai ser uma pauta revolucionária. Mas você pode aproveitar e falar de várias coisas, inclusive sobre transporte público, inclusive aproveitar aquela pauta para falar sobre mudança climática. Afinal, o Acordo de Paris foi em Paris. E todas essas coisas poderiam ser momentos de oportunidade. Mas tem muita gente preocupado, sentando, fazendo o oposto de Lenin, como o Jones falou, e dizendo que, não, mas não é bem de esquerda, não é bem de direita. Ou, deu errado no Brasil, então vai dar errado aqui também, então vai dar errado em outro espaço. E aí é muito fácil a gente falar deu errado, porque é passivo, né? Aquilo lá deu errado, eu não tenho nada a ver. Onde está a pergunta de onde nós erramos? Onde nós continuamos errando. E o que a gente pode fazer para não errar mais? Isso muda a responsabilidade. Mas, para mudar essa responsabilidade, só para encerrar, o que a gente precisa trabalhar realmente é combater essa melancolia. Porque se você está nesse estado melancólico, você está preso e você está lamentando aquilo que foi perdido e você não consegue enxergar novas oportunidades.
A pessoa que perde um ente querido e não consegue mais viver depois que aquele ente querido passa, é porque ela está vivendo no passado. Ela está vivendo o passado e ela só consegue lamentar o presente, ela não consegue imaginar o futuro só traz dor. Quando a gente traduz isso para uma perspectiva de organização política, é exatamente essa questão do fim da história. Então, para a gente poder radicalizar, a gente tem que chacoalhar essa galera da melancolia. E para chacoalhar, tem que fazer o luto. A gente tem que compreender todas essas batalhas foram perdidas, mas não simplesmente falando, olha, deu errado, deu errado, deu errado. Deu errado, a gente estava lá, isso a gente fez errado, isso a gente não fez errado, essa é a nossa responsabilidade, essa não é. E aí começar a dividir os méritos. Porque tem sido muito fácil hoje em dia, joga toda a culpa na direita, né? Ah, é a direita que fez isso, fez aquilo, e a gente estava tudo ótimo, maravilhoso. Ou joga toda a culpa em uma outra esquerda. Não, foi aquela esquerda que errou, a minha está perfeita aqui. A direita só se aproveitou. Sendo que a disputa que está se fazendo é uma disputa precisamente do interregno, que é isso da crise orgânica. É uma crise de hegemonia. Numa crise de hegemonia, está tudo solto no ar. Resta a gente saber quem é que vai conseguir se apropriar disso para poder interpelar essas multidões, para poder trabalhar essa radicalidade como uma questão central nessas disputas e, a partir disso aí, gerar organização. É organização que precisa ser gerado, não somente mobilização. As mobilizações elas surgem de forma espontânea ou elas surgem de forma organizada. Só que a mobilização espontânea ela pode ser interpelada por qualquer um, mas se a esquerda não souber interpelá-la, com certeza ela vai ser perdida. Então, a gente precisa aprender a interpelar essas multidões que vão surgindo de forma espontânea e, a partir disso, organizá-las para que todas as mobilizações estejam cumprindo objetivos mais concretos e objetivos mais perenes também, não somente sendo um novo movimento eleitoral, que é um dos desafios que a DSA encontra hoje, que é realmente concentrar esses ganhos eleitorais que têm sido na eleição dessas parlamentares, talvez acumulando isso para o Bernie Sanders no futuro, sabendo muito bem dos limites do programa do Bernie Sanders também, mas como que se sai dessa lógica de dois partidos corporativos mandando em tudo nos Estados Unidos? Isso é necessário. E é por isso, para fechar, que a gente acha importante estar trazendo para o Brasil uma revista de cunho internacionalista, que a gente está trazendo de fora. Eu sou editora contribuinte da revista faz mais de 4 anos. Não, trabalho com a revista faz mais de 4 anos, editora contribuinte faz mais de 2 anos. E nesse processo todo, vou pegar uma aqui, ó, essa aqui é a revista, a Jacobin. E a nossa ideia, além de ter um site e tudo mais, conseguir montar edições que sejam como dossiês. E dossiês que formem sínteses de várias posições dentro do campo socialista que a gente pode estar trabalhando para aprender lições. Essa edição aqui, que foi a sobre Maio de 68, ela é uma edição fantástica para a gente estar trabalhando com várias coisas que a gente está vendo hoje em dia no mundo, porque, sim, a história se repete como tragédia e como farsa. Só que se a gente não aprender isso aqui direito, daqui 50 anos vai ser a mesma história novamente. Então, como esse primeiro evento, é mais para a gente estar fazendo esse debate, pegando perguntas, comentários de vocês, mas também anunciando essa iniciativa que a gente está trazendo para o Brasil. Eu entrando como editora, o Vitor também na diretoria, Autonomia Literária, Guilherme, que está aqui também, vários outros parceiros que estão colaborando, para tentar trazer mais uma ferramenta para a gente estar compreendendo esses debates, e sim de uma forma muito séria, não sectária, absolutamente de uma forma que, na verdade, não contempla muito do que a gente vê por aí, porque muito que a gente vê por aí é assim, essa aqui é a posição da minha organização, essa da sua eu não vou ler não, eu gosto só da minha. E o que a gente quer é estar promovendo debates, ter um leque mais amplo nesse sentido, e sem ficar com esse medo, porque muita gente tem dificuldade de tocar debates, porque está preocupado, alguém vai me chamar ou de ultra-esquerdista, ou de revisionista, ou de pelego, ou de não sei o que lá, e a gente não vai aprender um com o outro. Então, é necessário ter, sim, uma visão de comunicação mais aberta para a esquerda internacional, e, a partir disso, através da síntese, a gente afunilar, e não chegar afunilado logo de cara e acabar perdendo oportunidades, não somente na comunicação, mas de estar tratando dessas pessoas quando elas vão para as ruas e começam a arrancar calçadas. É isso. Obrigado, Sabrina e Vitor. Obrigado.
Enfim, o microfone aqui, ele deu uma rateada, mas acho que tá firme, firmou aí, a gente acha que é o calor. Vamos torcer para que tudo continue bem. Vamos abrir aí para perguntas e respostas, talvez pegar umas 3 perguntas. A gente tem até às 5. Às 5 a gente vai ter um negócio com a Boitempo, aqui o lançamento da Boitempo, sobre Marx e ficção científica. É uma discussão, os textos do Marx sobre ficção, enfim, algo interessante também, curioso até. Vamos lá, gente, a palavra está aberta aí. Fala seu nome, tá? Boa tarde, meu nome é Ademir, eu sou professor em Barueri, dava aula de filosofia até o ano passado e, da noite para o dia, o secretário de Educação disse, não quero mais isso. E suprimiu. Filosofia para criança. Né? Então, cortou. E, ouvindo a fala de vocês, assim, tenho N dúvidas, mas, enfim, não dá para falar tudo, mas uma dúvida minha que está há muito tempo parece-me que a esquerda ela não consegue mais falar a linguagem do povo. Como vocês dois encaram isso? E parece-me que a direita, do jeito dela, ela consegue sim falar ou consegue, pelo menos, manter um diálogo. Mesmo um diálogo que vai destruir os direitos desse povo. Tá? Obrigado. Vamos puxar mais umas 2 aqui. Vocês estão anotando aí? Quem estiver fora aí também pode, só que aí entra aqui. Vem aqui, por favor. Deixa. Tá. Só passar. Não, fala aqui. Pergunta. Tá? Não, tem que ser no microfone. Oi, como que essa esquerda... Ana Maria. Como essa esquerda se internacionalizando, vê os movimentos comunitários que estão fazendo uma política não estatal, mas que estão se organizando? Para quem eventualmente não conseguiu ouvir direito aí fora, como essa esquerda vê os movimentos comunitários não estatais que estão se organizando também internacionalmente? Tá? Você aqui, seu nome? Boa tarde, meu nome é Anderson. Dentro da pergunta que ele fez, eu tenho um enteado de 19 anos e é muito estranho, porque ele tem uma visão dessa coisa do consumismo e de que tem que dar certo, e que dar certo é ter dinheiro, e ter dinheiro não importa a forma. Se eu estou bem, os outros não estão bem, não tem problema. Então, é muito engraçado que ele não tem isso dentro de casa, é um negócio meio externo, assim, é muito engraçado. Então, como fazer... Acho que a pergunta dele tem todo o sentido dentro disso, assim, como fazer para mudar essa juventude? Porque eles já estão com essa cabeça formada. É difícil você explicar para eles que tem outro caminho, porque o outro caminho para ele já está errado, porque ele não tem que dividir nada com ninguém, e para ele esquerda é divisão, então ele não quer. E é isso. Posso pegar mais uma última aqui? Mais uma aqui. Tá. Oi, tudo bom? Meu nome é Pedro, sou daqui de São Paulo. E a minha pergunta é um pouquinho relacionada ao que a Sabrina falou de mobilizar a sentimento de revolta que pode ter. E eu lembro que em 2015, quando eu estava participando dos processos de ocupação aqui em São Paulo, das escolas, acontecia muito nas escolas que estavam sendo ocupadas, os próprios ocupantes, todo mundo secundarista, aí alguns apoiados por gente de universidade que conhecia, eles estavam tendo uma reação meio que sendo contra movimentos que tentavam chegar lá para apoiar o movimento de ocupação. Então era muito comum chegar um partido, de repente, sei lá, o PSOL, o PCB, enfim, o PSTU, eles chegavam lá e esses movimentos eles logo pediam para o pessoal ir descaracterizado, tipo, o movimento, o partido pode vir, mas vem sem bandeira, vem sem camiseta. Isso gerou toda uma crise, porque tinha gente dentro dessas escolas que era já organizado, mas que não podia se caracterizar do seu próprio movimento. Então, como é que a gente vê isso? Que eu acho que é uma coisa que continua um pouquinho até hoje. Excelente, então, 4 excelentes perguntas aí. Vitor, você? Bom, antes de me direcionar diretamente às perguntas, eu queria rememorar um pouco a minha história, porque
falou do movimento antiglobalização, eu fiquei nostálgico, porque foi a minha primeira experiência de militância. Então, eu me radicalizei e me formei no movimento antiglobalização. Então, eu era anarcopunk, e quando eu cheguei na universidade, eu tinha um moicano vermelho. Bom, foi uma... Aí, nessa época, eu via lá a Batalha de Seattle, né, coisa linda, lá, manifestação contra a OMC, contra o Banco Mundial e os zapatistas. Então, comecei lendo muito sobre isso, anarcossindicalismo, comunismo de conselho. E, nesse momento, a minha visão era uma visão de mundo bastante anti-estatal. Tá? E eu queria também colocar isso, porque eu acho que esse tipo de movimento... Acho que os zapatistas iniciam isso em 94, tá? Quando aparece o NAFTA, vem um levante zapatista e criam redes também internacionais de colaboração. A gente forma os dias de ação global, sempre que tem movimento, tem reunião do G8, da OMC, a gente tenta evitar a reunião e tal. Até Gênova, esse movimento foi muito forte. Depois da guerra do Iraque, ele abaixa um pouco, né? Nós fizemos uma manifestação. Eu acho que foi a primeira manifestação que eu organizei, participei da organização, 2003, a manifestação 2003, né? Contra a guerra do Iraque. A gente coloca milhões de pessoas em todo o mundo e a guerra do Iraque acontece mesmo assim. Então, foi um baque também para o movimento, que uma mobilização multitudinária parece não ter efeito nenhum sobre a decisão dos Estados. E a própria guerra também coloca uma lógica de securitização, de segurança, de monitoramento, que torna muito mais difícil a atuação dos militantes. E algo como o movimento antiglobalização volta 2010, 2011, ali também inspirado na Primavera Árabe, você tem as ocupações das praças, né? Muitos desses militantes autonomistas formados no movimento antiglobalização aparecem de novo nas ocupações, no 15M da Espanha, no Occupy. E também tem um momento em que os próprios acampamentos sentem que há limites nessa forma de mobilização. Eu digo isso porque, com o passar do tempo, eu fiquei um pouco convencido disso também, né? E talvez nessa mesa aqui eu seja mais eleitoreiro que a Sabrina, né? Eu acho que a passagem pela ocupação das instituições é algo fundamental, porque você pode protestar tudo, ocupar, passar meses ocupando, e aí os caras nem te dão bola e tal, e a vida continua, e tem guerra, e tem austeridade e tal. Agora, a Sabrina poderia me dizer, e ela estaria com toda a razão, de que a gente pode eleger um governo da esquerda radical e a austeridade continuar mesmo assim. Essa outra experiência traumática da minha vida foi a eleição do Syriza, porque quando teve o referendo, a gente fez uma festa, agora ganhamos, tal, vamos para... E foi um banho de água fria, né? E eu acho que a história tem disso também, né? Nós estamos experimentando, acho que, um pouco da inocência original que a gente tinha lá no movimento revolucionário, lá atrás, de que a história está do nosso lado, a vitória é inevitável, nós vamos rumo à vitória final sempre, né? Uma visão triunfalista da história. Eu acho que essa ingenuidade não dá mais para ter mais em condições do século XXI. Não tem vitória garantida, nós podemos perder. E aí eu lembro de uma frase que voltou a aparecer muito agora, que o Mujica falou, mas o Tony Benn, que é um cara veterano da esquerda trabalhista, costumava falar muito, é que, ao contrário do que a gente imaginava, não tem nem vitória definitiva e nem derrota definitiva. E toda geração vai ter que lutar. E não tem como garantir que a gente vai mudar o mundo e o mundo vai continuar mudado. E não tem como garantir que as nossas grandes experimentações organizacionais não vão uma hora dar errado. Não tem como garantir que as nossas experiências no governo não vão naufragar. A vida no mundo material não tem garantia. Mas isso significa que nós temos que, primeiro, aprender com a história, tentar entender como é que funcionam os processos, assumir a nossa história, reivindicar a nossa história no seu conjunto. Certo? Você pega o que foi a experiência do movimento operário. O que foi a experiência do movimento operário no socialismo real? Nós temos que entender o que é que deu errado, o que é que deu certo, o que é que nós aprendemos, o que é que nós jogamos fora.
o que foi a experiência do movimento operário dentro da social-democracia, na construção do Estado do bem-estar social. Nós temos que aprender. Tem coisa que deu errado, tem coisa que deu certo. Nós temos que... E isso é tudo a nossa história. Todos os movimentos são os nossos movimentos, com as suas grandes vitórias, com as suas derrotas, com seus fracassos internos, com as suas falhas, com as suas inconsistências, com as suas glórias e com as suas tragédias. E nós temos que beber, saber reivindicar a nossa memória inteira. Né? Inclusive, isso é uma coisa que me liga ao projeto Jacobin. Tem nessa entrevista, nessa revista aqui, que é sobre o primeiro século vermelho, 100 anos da Revolução Russa, né? Também o primeiro aqui é uma promessa, né? Não é o último, o primeiro século vermelho. O Basca, que é o fundador e editor da revista, diz, olha, eu quero participar de uma esquerda que possa discutir a Revolução Russa, os conselhos operários, mas possa discutir também o estado de bem-estar social nórdico. E o que a gente aprende com uma coisa e o que a gente aprende com outra. Então, para situar um pouco de como eu vejo o mundo, aqui nessa nossa apresentação apareceram mais as nossas concordâncias do que as nossas discordâncias. Então, uma coisa que eu gosto de estar com a Sabrina é que a gente pode debater muito e discordar muito. E a gente pode debater muito e discordar muito sendo camaradas. Né? Eu nunca vou dizer para a Sabrina, você é um ultra-esquerdista, não quero conversa com você. E, por enquanto, a Sabrina nunca falou que eu sou um pelego, mas pode chegar esse dia ainda. Mas a gente consegue lidar produtivamente com as nossas diferenças. Eu acho que isso é uma marca do projeto Jacobin também. Como é que, sem negar as nossas diferenças, sem imaginar que nós vamos colonizar e mudar a visão dos outros, e vai ser um formato, e todo mundo vai pensar da mesma forma, e vai ter a mesma direção, nós não acreditamos que essa é uma maneira viável de organizar os movimentos de massa em condições contemporâneas, mas como é que nós podemos conviver com as nossas diferenças e produzir a partir delas. Né? Seja produzir sínteses, que eu acho que é importante, mas às vezes produzir aprendizado, e você vai lá, faz a sua coisa, eu vou aqui e faço a minha. A gente também não precisa achar que tudo vai ter uma síntese. Né? Ok. Então, vou tentar rapidamente lidar com as perguntas. A esquerda não consegue falar com o povo. Acho que tem um elemento de verdade aí. Né? Isso, em parte, é porque, como todo grupo humano, as lógicas de identidade aparecem. Né? E aí os grupos estabelecem seus marcadores de identidade. Então, nós somos de esquerda, nós usamos vermelho, nós chamamos nós de companheiros e companheiras, e nós temos um vocabulário próprio. Se você não soa como eu sou, você não é de lá. E talvez as linguagens vão envelhecendo, né? Elas também têm certos prazos de validade, ou conceitos que faziam sentido, ou termos que faziam sentido em uma determinada época, que chegavam nas pessoas junto aos seus problemas reais, talvez hoje não digam mais respeito às pessoas. E uma parte do processo de reorganização é ouvir. Né? Talvez a parte mais difícil. Não ouvir para depois esperar a sua vez de falar e dizer, agora que eu te ouvi, você tem que fazer isso, isso, isso. Mas ouvir para aprender. Né? Inclusive para aprender o que importa para as pessoas hoje. O que as pessoas estão querendo, estão desejando, estão sentindo, porque é a partir dos desejos, é a partir da vivência das lutas que a gente vai produzir qualquer coisa, inclusive organização. Que eu acho que é um passo necessário e absolutamente... Aí eu discordo também dos meus camaradas que gosto, trabalhamos junto, neo-anarquistas, autonomistas, que acham que a gente fica nas lutas, fica nos desejos, fica na tática, que isso era algo típico do movimento antiglobalização. O que a gente quer? A gente quer parar esse evento aqui. Tá? Outro mundo é possível? Mas a gente nem sabe exatamente o que é. Esse outro mundo possível nem recebe uma descrição, e nem tem uma estratégia de como a gente chega nesse outro mundo possível a partir desse mundo que nós habitamos hoje concretamente. Né? Eu acho que não, acho que a gente precisa de estratégia. A gente precisa de um plano. A gente precisa de capacidade de coordenar as várias lutas, os vários desejos, as várias vivências e produzir algo que seja numa escala majoritária capaz de produzir alterações sociais persistentes. E isso necessita, primeiro, pensamento. Pensar, refletir duramente, e pensamento é difícil. Aí eu acho que tem um outro problema, que, veja, a direita tem uma tarefa mais fácil do que a gente.
certo? Porque eles querem manter um mundo como é. Às vezes tem que mudar o mundo para manter como ele é, certo? Mas no final das contas, seja um pensamento reacionário, seja um pensamento conservador, ou até o pensamento fascista, ele se marca por ser uma espécie de revolta na ordem, né? Então ele tem certos elementos de discurso revolucionário, certos elementos de discurso conservador. Tá? Mas, de todo jeito, a ideia é manter uma sociedade de classes, com segregação, com discriminação, com desigualdades profundas, certo? Nós queremos mudar isso. Tá? Mudar isso é muito mais difícil que manter isso. E mudar isso significa que nós vamos ter que pensar como esses mecanismos de reprodução dessa ordem desigual acontecem. E pensar não é uma coisa fácil. Aí eu também acho que nem tudo sai da vivência, sabe? Você produzir uma compreensão teórica da realidade é um negócio difícil. Então, tem elementos do discurso socialista que são inerentemente mais difíceis do que o discurso conservador. Porque significa dizer, vamos ter que parar, pensar, refletir como é que funciona a sociedade, como é que a gente pode produzir uma estratégia viável para mudar isso que existe. Então, tem um trabalho aí de educação política, tá certo? Que é mais fácil do que um trabalho puramente de propaganda, de reforçar o senso comum e mobilizar o senso comum. Tá? Então, nós temos que... Bom, eu acho que ser socialista é ser iluminista também. Tá? Então, nós estamos trabalhando por uma visão mais racional de mundo, menos preconceituosa, né, que possa pensar duramente a realidade. Tá? Então, eu acho que... E, às vezes, para pensar a realidade, nós temos que produzir conceito, e, às vezes, conceitos exigem linguagens mais difíceis, e isso daí envolve um processo de educação política. Tá? E o terceiro ponto é que eu acho que também não nos cabe ser derrotista demais, né? Porque eu acho que tem muito povo na esquerda. Não é verdade de que a direita é hegemônica no povo brasileiro. Tá? A direita não ganhou com a maioria esmagadora as últimas eleições. E, na verdade, quanto mais baixo na escala, né, de classe social, mais fraco foi o desempenho da direita. Perdão. Será que foi um ato falho isso? Não sei. Mas a verdade é que tem muita gente organizada em movimento popular, certo? Tem muita gente da classe trabalhadora que rejeita um discurso populista reacionário. Acho que a gente tem que trabalhar mais a nossa linguagem, a nossa capacidade comunicacional, inclusive a nossa capacidade técnica, porque um problema que a gente tem é que tem pouca gente que faz comunicação de massas de um viés de esquerda, ou socialista. E por isso que é tão importante que o canal Tese 11 esteja quase com 100 mil assinaturas hoje. Então, se vocês não assinaram Tese 11, vocês têm que assinar. Então, não porque eu concorde com tudo que a Sabrina está fazendo, mas porque ela tem a capacidade de se conectar com as pessoas, comunicar com as pessoas, inclusive passar conceitos que são difíceis, sem fazer com que as pessoas se achem idiotas, que isso aí é também uma arrogância intelectual da esquerda, arrogância tanto moral quanto intelectual da esquerda, é muito prejudicial, né? Você não entendeu o que eu estou falando, então você é um idiota, um alienado, não é meu trabalho educar você, vai embora. Eu acho que, nesse sentido, nos últimos anos, a direita tem sido mais generosa com as pessoas que não estão entendendo. Você não está entendendo, então deixa que eu te explico aqui da minha maneira. Certo? Então, fazer trabalho de organização, isso é trabalho, exige horas de trabalho. Quanto tempo você passa fazendo os vídeos? 20 horas semanais. Entendeu? Então, isso exige dedicação. A gente precisa de pessoas que sejam capazes, tenham habilidade técnica, tenham um dom, eu acho que também tem elementos de habilidade mesmo, e fazer esse trabalho. Tá. Bom, Ana Maria, a relação da esquerda internacional com os movimentos comunitários. Isso é uma coisa que a gente falava muito no movimento antiglobalização, mal chamado movimento antiglobalização, altermundialismo talvez seja melhor, é que a gente precisava pensar globalmente e agir localmente. Né? Acho que isso ainda é válido também. Eu acho que as novas formas de vida, os novos arranjos sociais, as novas formas de produzir nossos vínculos vão aparecer dessas experiências em escala local, onde as pessoas habitam e como elas levam a vida delas. Né? No entanto, eu tenho a reflexão também de que isso não é o bastante
não é o bastante. Acho que uma coisa que... Essa reflexão que vem também do movimento de globalização, o último livro da Naomi Klein, eu me identifiquei de cara, porque o título do livro significa não é o bastante. Já está traduzido para o português. Né? Então, o movimento de globalização era muito um grito de não, uma recusa, uma negatividade, né? A resistência. E eu acho que não é o bastante, nós temos que ter um programa. E um programa que seja aplicável em escala. E que possa mudar as coisas numa larga escala. E por que eu acho isso? Porque se nós não tivermos isso, não é nem porque eu acho que as revoluções genuínas acontecem em pequeno. Tá? Mas se nós não tivermos um programa viável, que as pessoas possam, inclusive, serem convencidas disso, o que vai acontecer é que a direita vai tomar o poder e vai passar o trator em cima das nossas pequenas experiências locais. Elas não vão sobreviver. Tá? Então, você imagina, por exemplo, uma coisa como... Bom, para mim é uma grande referência o que foi o governo do Salvador Allende no Chile. Tá? E, para mim, é importante não tanto pelo que o governo estava fazendo, mas pelo que as pessoas estavam fazendo autonomamente na base, se organizando nas juntas industriais, nos conselhos e tal, produzindo uma revolução em pequeno e auto-organização. Mas aí chega o Pinochet, toma o poder de Estado e mata nossos militantes. Literalmente mata os nossos militantes. Aí não tem revolução em pequeno que aguente isso. Eu digo isso porque a gente tem hoje, no Brasil, situações dramáticas dos nossos militantes indígenas sem teto, sem terra, sendo assassinados. Como morreram agora 2 companheiros. Certo? E acho que isso passa também por ter uma estratégia de ter o poder político. Inclusive para o poder político ser capaz de estimular, conectar, oferecer um terreno fértil para que essas experiências em pequeno, mais locais, mais comunitárias, possam florescer e montar suas redes e, inclusive, oferecerem soluções que possam ser escaláveis também. Eu responderia assim a sua questão. Como mudar a consciência? Eu acho que... Também, às vezes, os processos de mudança de consciência são muito rápidos. Né? E esses eventos da França nos ajudam a pensar nisso daí também. Porque são pessoas normais, uns pais de família, não são militantes de esquerda que estão na rua. Certo? Eles se indignaram, em parte porque teve um aumento da gasolina, que foi o que deflagrou, né, o estopim. Mas o que eles dizem é que não está dando para fechar o mês. Nós não estamos conseguindo dar conta. São as questões materiais. Isso é algo... Uma hora isso explode. Né? E, às vezes é aquela gota d'água que era o necessário para transbordar. Não sei nem se essa analogia é boa, mas, bom, vocês entendem. Quando as coisas estão piorando gradativamente, de repente aparece alguma coisa falando, agora não dá mais. E aí todo mundo vai para a rua. E as pessoas não foram para a rua porque elas são revolucionárias, porque elas são de esquerda, porque elas são socialistas, elas foram para a rua porque não dá mais. Tá certo? Mas na rua elas têm aprendido muitas coisas. Primeiro, tem aprendido como é que a polícia trata os manifestantes, né, que é uma vivência bastante saudável de se ter. Né, então, uma hora você está lá preocupado como é que você vai encher seu carro, outra hora você está tirando a calçada para jogar numa unidade da polícia que está vindo ali te descer o cacete. Né? Mas você vai aprender também como você se organiza na rua, como você faz conexões, como você monta um protesto, tá certo? E a partir daí, a consciência muda muito rapidamente. Tá? Então, acho que uma parte do problema da consciência tem a ver com a prática, como é que a gente aproveita momentos de engajamento das pessoas para, a partir daí, criticar as formas de vida, as concepções de sociedade. E acho também que a gente tem que disputar a hegemonia. E a Sabrina é uma gramsciana, né? Portanto, uma marxista cultural. Tá. Isso significa fazer comunicação também, mas saber encontrar quais são os pontos do senso comum que ressoam com visões de transformação. Certo? Porque, na verdade, o senso comum das pessoas é confuso, é incoerente. Elas acreditam em coisas contraditórias e a gente tem que pegar elementos do senso comum que apontam para visões mais progressistas, mais emancipatórias e trabalhar com eles. Desculpa, me estendi demais, pessoal. Valeu.
Eu e o microfone não somos amigos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma respondida básica, depois eu queria apresentar rapidinho Giovanni, que está aqui, que escreve para Jacobin Itália, para ele dar uma palavrinha. Mas, respondendo o Ademir, eu acho que o Vitor contemplou algumas coisas, mas uma dificuldade que a esquerda tem de falar a linguagem do povo, que existe, é tanto essa questão da vanguarda, de pensar que o desenvolvimento intelectual ficaria na academia e que seria suficiente, uma vanguarda pegaria aquela informação e aí traduziria somente em forma de agitação, e aí juntaria aquela galera toda e depois o conhecimento volta para a vanguarda. Então, em vez de a gente pensar vários focos de pensamento, de ideias diferentes, dos rumos que o movimento tem que tomar, a gente está indo muito focado em algumas pessoas que tomam as decisões, e geralmente são as pessoas que depois influenciam, participam do processo político eleitoral. Isso é realmente uma questão que precisa mudar claramente. Outra questão é que, nos métodos de comunicação, a esquerda ainda vê muita coisa da comunicação do século XXI como sendo inerentemente burguesa, então rejeita, e aí não se aproveita dessas ferramentas. E a maior coisa que a gente viu isso foi a questão do WhatsApp, né? Eu estou no YouTube, eu falei do YouTube também, mas o WhatsApp é onde a gente vê. Você vê vários grupinhos de militância, né? Você tem os grupos, o grupo da militância não sei onde, do partido, do coletivo tal, mas a gente nunca está nos outros, porque a gente não fura bolha. Não sabe usar as ferramentas. E a direita, lógico, de uma forma também corrupta, soube aproveitar as ferramentas melhor que a gente. Então, é algo para a gente estar bem atrelado ao papel da tecnologia na forma de estar comunicando com o povo, porque você pode até ter a linguagem correta, mas se você não tiver a ferramenta também, talvez não faça tanta diferença. A terceira questão sobre isso é justamente sobre, provavelmente, a razão pela qual você foi demitido. Não é valorizado nada que produz conhecimento a longo prazo, justamente porque esse conhecimento pode acabar sendo crítico, radical e subversivo de alguma maneira. Então, você está trabalhando com filosofia e sociologia para crianças, é algo em que você está plantando uma cultura de criticidade, de pensar o mundo e questionar e ver, olha, existem várias maneiras. Bem e mal, às vezes, não é só aquilo que você aprendeu na escola dominical na igreja. Existem vários sentidos disso. Mito da caverna, várias coisas que você pode estar ensinando ali, que é uma sementinha importante para plantar criticidade. Então, essa galera não quer, e nisso tem atrapalhado um pouco do que a gente pode fazer. Eu vou pular rapidinho, só para falar, porque isso relaciona muito à pergunta do Anderson. Onde que essas crianças estão aprendendo essas coisas de empreendedorismo infantil, e eu, depois os outros e tudo mais? Na internet. Na internet, um pouco na televisão, mas e com os amiguinhos. Um tem mais acesso que o outro e eles vão fazendo isso. Então, pode não estar aprendendo em casa, mas eles estão aprendendo em outros espaços. E, por isso, o tanto que é necessário da gente ocupar esses outros espaços com essas outras linguagens diversas. Uma amiga de militância virou para mim e falou assim, Sabrina, a gente podia fazer, então, um canal Tese 11 para crianças. Eu falei, nossa... Aí eu vou presa, né? A situação. Mas que tal? E quem quiser fazer uma coisa dessa? A Boitempo, por exemplo, tem uma coleção linda chamada Boitatá, que são livros infantis voltados para esses debates. Então, tem dos mais revolucionários aos mais reformistazinhos. Tem para todos os gostos. E é muito legal, porque para a gente estar trabalhando isso, porque a gente sabe que eles estão doutrinando as nossas crianças também. Estão fazendo isso. A nossa diferença é que a gente não quer doutrinar crianças e tampar a visão delas. A gente quer justamente abrir a visão para elas chegarem a esse mundo e quando elas começarem a sofrer a realidade como adultas, elas sejam mais preparadas. Porque um dos problemas que a gente tem com a geração millennial é que ela não parece estar preparada para a realidade. O que é apanhar do capitalismo? O que é ter que pagar boleto? Aí está todo mundo deprimido. Literalmente deprimido, com problemas clínicos. Então, é importante a gente fazer essa ponte. E é por isso que é necessário a gente continuar essa militância contra o projeto do Escola Sem Partido e, ao mesmo tempo, nós que somos das ciências sociais estarem fazendo essa divulgação científica para fora, para que gente que talvez não valorize esse tipo de pensamento, essa disciplina, essa reflexão, passe a valorizar, por ver que tem um sentido, cumpre um papel na nossa sociedade. A coisa que a Ana Maria estava falando, eu acho muito importante, por quê?
Existe, sim, uma perspectiva de esquerda que, às vezes, é extremamente estatal, que aí fala, não, não faz nenhuma diferença. Então, só para puxar o gancho daquilo que o Vitor falou, tem um outro aspecto desses trabalhos de movimentos comunitários, políticos não estatais, como você colocou. Geralmente, eles conseguem fazer algumas coisas sem ter que estar dependendo da questão do Estado. Fazem com bastante perrengue, mas conseguem fazer. E o que isso planta? Isso planta, além desse acúmulo organizacional, planta prefiguração. São os experimentos. A gente começa a experimentar. Isso aqui funciona, isso não funciona. E aí, quando vem fulano lacrando na internet, mas como é que vai ser essa sociedade futura assim, assim? Porque o homem é naturalmente ruim, né? Então, você mexe uma ideologia e falta de conhecimento filosófico de outra coisa e te nega a essa realidade. Eles falam, olha, mas lugar tal, a gente tem começado a fazer isso. E está funcionando. E a gente está chamando não sei quem. Lá no DF, a gente trabalha muito, especialmente com a liderança do Thiago, que é meu companheiro, trabalhando com questões de mutirões. Então, mutirão para construir casa, de bioconstrução, para fazer agrofloresta, para fazer horta comunitária, para fazer essas coisas. E eles são importantes porque, mesmo que talvez venha um governo aí e passe o trator em cima dessas coisas, nós criamos laços de solidariedade, confiança, pessoas vendo, olha lá, aquela pessoa está acordando cedo, está indo dormir tarde, para estar aqui com a gente fazendo coisas. E talvez isso precisa um pouco sobre o que a militância partidária precisa fazer sobre ocupações. Porque uma coisa que acontece demais, chega lá, faz uma live na ocupação, tira uma foto, fala que está apoiando, mas não dorme na ocupação. Não faz o trabalho grosso da ocupação. Eu acho que isso é uma das razões que muitas pessoas, esses jovens, essa nova militância dessas ocupações das escolas e reitorias, tem uma certa desconfiança. Essa desconfiança ela é válida. Ela não é algo para a gente simplesmente jogar fora e falar, não, é porque eles absorveram a ideologia antipartido que levou às ruas e que a direita promoveu, fingindo que eles também não eram partidários. Pode ter um elemento disso, mas também tem a forma como a própria esquerda partidária tende a tratar desses movimentos mais autônomos que surgem dessa forma mais espontânea. Será que não estão chegando de uma forma paternalista? Chegamos aqui, então agora a gente sabe o que vai fazer, a gente vai dirigir vocês e a gente vai contar no Facebook que o movimento é nosso. Tem essa desconfiança porque isso acontece de verdade. Então, essa prática precisa acabar. É necessário, muitas vezes, e o Thiago fala muito isso, chegar nos espaços com uma mentalidade servidora. Chegar numa ocupação, chegar num Gilets Jaunes e ver que a gente trouxe água para vocês. É isso aqui. Como é que eu posso servir a esses objetivos e, a partir a gente começar a formar sínteses? Em vez de fazer o clássico que virou isso. É ir lá, tirar foto e realmente se apropriar depois subir num carro de som, uma vanguarda, gente, eu detesto carro de som. Subir no carro de som e lá falar do carro de som, realmente isso tem que acontecer. E o pessoal que construiu tudo lá embaixo continua lá embaixo. Então, é um desses dilemas. Eu acho que fecha mais ou menos assim. Eu queria passar a palavra bem rapidinho para o Giovanni, só para ele se apresentar. Então, boa tarde. Eu vou dizer só duas palavras. Meu nome é Giovanni, eu estou morando no Brasil, estou morando em Brasília, mas também estou trabalhando com os camaradas e as camaradas lá da Itália e acaba de ser lançado poucos meses atrás Jacobin Itália também. Então, vamos começar agora, entre várias outras coisas, uma série de entrevistas sobre a conjuntura brasileira, que está no foco do interesse mundial. Então, eu vou ser meio o correspondente, ou um dos correspondentes do Brasil. Eu estou aqui só para ouvir, não só porque sou eu, mas porque a minha esquerda é aquela que precisa ouvir. Você falou da África do Sul, mas vocês não têm ideia o quão bagunçado uma esquerda pode ser. Jacobin Itália foi lançado há algum tempo atrás, por poucos meses, e já saiu com um número muito alto de inscrições, 1.500 inscrições em poucas semanas, então que é muito para a Itália. E saiu o primeiro número impresso, cujo título é Como é viver num país sem esquerda. Dos principais países da Europa, a Itália é o país, nesse momento, desse ponto de vista, com a situação mais grave, em que tudo que se pode, mesmo vagamente, chamar de esquerda, nas últimas eleições de março, não conseguiu mais de 4%. O debate político está inteiramente dividido entre, eu diria, 3 direitas. Uma neoliberal, uma extrema autoritária e uma transversal, populista liberal também. Então, mas chega de melancolia, porque também estamos tendo a impressão de que alguns movimentos, eu estou ligado a um, que é uma das referências partidárias, não a única, de Jacobin Itália, estão surgindo aprendendo algo novo daquilo que fracassou. E então tem um movimento, eu acho que Jacobin Itália é uma peça importante. A redação de Jacobin Itália se deu como critérios 2.
critério, digamos, de linha redacional, anti-neoliberalismo, anti-austeridade, por um lado, e anti-racismo, por outro. Por que anti-racismo? Porque na União Europeia, nesse momento, in particolare na União Europeia, a situação está dividida aparentemente, de maneira aparentemente inelutável, entre duas frentes contrapostas: os liberais europeístas, os promotores da austeridade, e a extrema-direita nacionalista e anti-europeia, Macron e Le Pen. E agora, a nossa pergunta é como é que essa alternativa pode ser quebrada, mostrando que, na verdade, são os dois lados da mesma moeda, são a mesma coisa. Na Itália, a esquerda está ainda atrasada, mas a direita está na vanguarda. Muitos de vocês devem conhecer aquela entrevista famigerada de algumas semanas atrás do Eduardo Bolsonaro, aquela que falou, se for prender 100 mil, tudo bem, né? Aquela lá da criminalização dos movimentos sociais. Na mesma entrevista ele falou, o nosso farol é a Itália de Salvini agora. Então tem experimentações. Mas se vocês vão ver, o discurso nacionalista, as políticas contra migrantes, as políticas de fechamento, são acompanhadas por políticas como a proposta da flat tax, da alíquota de taxa igual para todos, que é uma proposta tipicamente neoliberal. Então, trata-se de mostrar que eles são a mesma coisa e nós somos a alternativa. E tem um debate nesse momento, vou concluir só por isso, para, digamos, dar a ideia de quão complicada é a questão, mas também movimento, sobre a União Europeia. E que, como vocês sabiam, falou de 2013, eu também, pessoalmente, prefiro considerar isso de enigma. Ou seja, que não seja um debate fechado, porque também a esquerda está se pensando tem um debate sobre possibilidade de ruptura para a esquerda e não para a direita da União Europeia, que, como vocês sabem, é um mecanismo digamos, em que a austeridade é constitucionalizada e muito difícil até de reformar, porque não tem mecanismo democrático de reforma. Então, aí vem o discurso da nação. O risco, mesmo à esquerda, de uma retomada de um conceito excludente de nação. Um filósofo de vocês brasileiros e paulistanos, um grande intelectual, Paulo Arantes, eu ouvi uma fala dele alguns anos atrás, a uma pergunta sobre nacionalismo, ele respondeu, mas a nação, tipo, a pergunta era, mas aí não teria um risco de nacionalismo a falar em termos de nação? Mas a nação são as massas pobres, aquelas que não podem viajar, que não podem se mover, diferentemente das elites. Então, tem a possibilidade de trabalhar com um discurso como esse, digamos, um conceito de nação includente, excludente só para cima, contra os interesses das elites capitalistas e não para baixo. Mas a aposta de Jacobin Italia, para concluir, é de que, pelo amor de Deus, mesmo se for necessário, e ainda o debate está aberto, trabalhar nesse sentido dentro da União Europeia, que é um caso específico, isso deve ser pensado num horizonte internacionalista, de um novo internacionalismo. Então, estamos nessa e, como dizemos na Itália, um slogan histórico do movimento operário italiano, ao trabalho e à luta. O Vitor falou para dar uma falazinha final, assim, para fechar, mas é isso praticamente, pessoal. Eu estou muito feliz com essa quantidade de pessoas aqui numa terça-feira à tarde. A gente está com algumas cópias aqui para quem quiser dar uma olhada na revista, porque, modéstia à parte, a nossa revista é muito bonita. Se tem uma coisa que a gente gosta de apropriar, é realmente de estética. Coisas muito bonitas, porque a classe trabalhadora adora coisas bonitas. Essa esquerda que acha que a classe trabalhadora gosta de tudo, assim, preto e branco, xerocado, né, num papelzinho qualquer, não está com nada. É isso aqui o futuro, tá bom? Então, quem quiser dar uma olhada, a revista está aqui. E assim que a gente tiver as questões do lançamento, de assinatura e tudo mais, pode deixar que eu vou estar avisando nas minhas redes, Autonomia Literária, Tapera, Vitor, a gente vai estar mantendo todo mundo informado. E muito obrigada novamente pela presença de vocês. A gente vai ter que sair. Vocês podem ficar, vai ter um evento super legal da Boitempo, inclusive eu participei dessa série de eventos da Boitempo sobre marxecologia, e hoje sobre ficção científica, né? Isso, e além de tudo, estamos fazendo uma venda de camisetas aqui fora, um pessoal aí de camisetas também progressistas. E, enfim, é isso, vende cerveja aqui, quem quiser ficar aqui, curtir esse final de tarde aqui conosco. É isso aí, então valeu.